caros internautas que nos assistem pelas plataformas sociais do Centro Espírita Jesus Nazaré, de Dourados, Mato Grosso do Sul, nosso muito boa noite. Estamos iniciando mais um ciclo de palestras virtuais ou remotas, ao vivo pelo YouTube, como fazemos todas as terças-feiras, no horário das 20 horas de Brasília, 19 horas, horário local, numa realização do Centro Espírita Jesus Nazaré, de Dourados, Mato Grosso do Sul, com apoio inestimável e restrito do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, lá de Campos, no Rio de Janeiro. Hoje, caros amigos, como anunciamos, temos um convidado muito especial que já divide a tela conosco, nosso querido amigo Sebastião Camargo. E o Sebastião vai proferir o tema Tudo Podes, se quiseres. Então, depois do segundo momento, ele responderá as perguntas dos internautas. Então, desde já, pode ir formulando. Sebastião, mais uma vez, obrigado. Com você a palavra e até daqui a pouco. Uma gratidão imensa estar com vocês mais uma vez, com os corações, digo corações porque meu e vossos, e mesmo que se fosse só, somos sempre a soma de muitos. E esses corações amados que se entrelacem neste momento, sobre a luz do Cristo, sobre a permissão de Deus, ancorados pelos bons espíritos e amparados pelos elementos elementais da natureza. Queridos amigos, queridos irmãos, pretendemos fazer uma exposição bastante simples para ficar mais ao alcance para um exercício prático mais evidente e mais proveitoso. Porque se o tema é tudo podes, se quiseres, tudo lograrás se te dispuseres. Essas frases são de Joana de Ângeles, da obra Momentos de Consciência. E a obra já diz tudo. Precisamos ter ciência do nosso existir e a real consciência de nossa existência. Como espíritos, segundo a autora, temos quase a idade do universo. Como almas, fração ou um ponto de autoconsciência pura desse espírito, temos apenas a idade cronológica desta atual encarnação. Se para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 909, ao interrogar o Espírito da Verdade, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Para Leon Denis, a vontade é o querer. A fé, para Joana de Ângeles, é o saber. E o amor, para Miramês, é o amar. Tanto a vontade, quanto a fé, quanto o amor, segundo os três autores, porque para Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências do ser. Ela é considerada a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. E o uso persistente desta vontade, nós podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte. Para Joana de Ângeles, a fé é a flama que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, enfermidades e até mesmo a morte. Para Miramês, para nos curarmos de todas as enfermidades, e inclusive de enfermidades congênitas, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar.
Quando deparamos com a frase tudo, sempre, jamais, não nos deixa saída. Se tudo é possível àquele que crê e ama, e sempre vence quem tem vontade firme, então veremos o que está ao nosso alcance para colocarmos em ação e fazer acontecer. Conforme André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, e mais tarde em Mecanismos da Mediunidade, em Evolução em Dois Mundos, na mente temos uma fonte inesgotável e inestancável de energias a nosso dispor. Em Mecanismo da Mediunidade, queiramos ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação do espírito, e nela nada é impossível de se realizar desde que respeitemos as leis. E na mente, conforme André Luiz, há a nossa capacidade criativa em ação, ou a ser colocada em ação, que chamamos de pensamento, que só vai funcionar mediante a nossa capacidade imaginativa, que só terá efeito ou eficiência de acordo com o nosso saber. Por isso, querer, eu quero. E querer é fazer convergir todas as potências, toda a energia para o alvo que nós queremos atingir, para aquilo que nós almejamos conquistar ou governar, conforme Leon Denis. Mas precisamos conhecer as forças e as leis para não ficarmos aprisionados na própria criação, ainda segundo o autor. E, acima de tudo, amar, porque o amor ilumina essas potências, fecunda-lhes as possibilidades e aumenta imensamente as probabilidades da concretização. Então, se eu sou um espírito com quase a idade do universo, e Leon Denis recomenda-nos aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. E se observarmos o que já fomos, se hoje nos encontramos animando uma forma humana muito longe da real humanização, porque Jesus, o Cristo de Deus, é o modelo perfeito dessa humanidade ou humanização para o orbe terrestre. Um dia já fomos pré-humanos. E como pré-humanos, éramos guardiões das florestas, por exemplo. Mais a quem fomos animais. Sem essa que animamos o corpo do animal somente. Fomos, depois animamos. Porque um dia fomos vegetais. Depois também animamos os vegetais. Um dia fomos minerais e depois animamos este reino. E um dia fomos as moléculas, componentes desse, átomos, componente delas. Porque tudo cresce, tudo evolui desde o átomo primitivo, que não é esse que eu terminei de falar, até o arcanjo, que começou por ser átomo. E conforme a questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Primeiro obedecendo os fenômenos físicos, sendo átomo,
mais tarde comandando e dirigindo esses fenômenos físicos, agora animando os átomos. Mais tarde ainda comandará e dirigirá os fenômenos morais. Para nós, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 72A, a individualidade moral é a inteligência, e hoje fracionada por 3, segundo vários autores, e em especial Joana de Ângeles, a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E para comandar a inteligência, somente a consciência o fará. Então, primeiro eu sou o ser moral, depois me torno ser espiritual para comandar o ser moral. Então, primeiro eu obedeço sendo um aluno. Depois eu me torno professor e agora vou comandar, vou gerenciar, vou instruir outros alunos. Então, primeiro estudamos, e a isso chamamos filosofia, e esse conhecimento, a base da compreensão daquilo que se pretende, é o que chamamos fé, inicialmente raciocinada. Eu acredito porque eu tenho certeza. Só tenho essa certeza após a compreensão, após o estudo minuciado de tal fato ou de tal coisa. Já a fé vivenciada, além do saber, eu me torno aquilo que sei. Então, antes eu sei e agora eu sou. Fé vivenciada. Que a síntese estrutural dessa fé chamamos de intuição. Então, quando nós vivenciamos a fé raciocinada, criamos um vínculo com a nossa consciência, que é o ser espiritual, que gerencia o ser moral por intermédio da vontade, que é a gerente esclarecida da mente para Emmanuel. E é esta vontade que, ao abraçar a mente, se transforma em pensamentos, em ideias, palavras, ações, conforme Miramês. E esse pensamento, como a capacidade criativa, ele vai ser gerenciado pela nossa capacidade intelectiva e emotiva, ou também a inteligência espiritual. E o nosso poder imaginativo depende desse conhecimento intelectivo, desse relacionamento, dessa afetividade, que é a inteligência emocional, e dessa ética e moral, que é a inteligência espiritual, do nosso comportamento conforme ou em consonância com as diretrizes do Evangelho. O fazei a outrem o que gostaríamos que nos fosse feito, ou o bem de todos é o eterno princípio. Assim sendo, conforme nós vamos alinhando o nosso saber com o nosso ser, nós vamos criando vínculos com essa consciência profunda, de modo que um pensamento bem arquitetado, segundo Allan Kardec em Obras Póstumas, nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, de humanos, pré-humanos, animais, vegetais, minerais, antes os reinos atômicos, intraatômicos, subatômicos, infraatômicos, até remontarmos ao átomo primordial, o espírito em origem, que é a matéria-prima do cosmos. Então, a matéria que nós vamos usar é o espírito, num de seus degraus, num de seus estágios, dependendo da nossa habilidade. Da parte filosófica,
que nos vai brindar, como resultante, a fé, com a parte científica, que vai nos qualificar com o que nós chamamos de ação. E, ao mesmo tempo, nesta ação experimental, a investigação daquilo que se estudou, nós vamos ter uma resultante para definir o nosso comportamento moral. De modo que, se eu entrar em conexão com as diretrizes mais harmônicas da paciência, da compaixão, da alegria, da esperança, eu estou conectando com a minha essência consciencial. Quanto mais nobre for o meu propósito diante da intolerância, eu quero desenvolver o entendimento. Eu vou encarnar da minha essência consciencial algo para solucionar esse mecanismo de intolerância que está me visitando. Um ponto de autoconsciência pura. O que é autoconsciência pura? É a melhor solução para aquilo que está em vigência. Se é a intolerância, o entendimento. Se é a impaciência, a ciência da paz, ou a paciência. Se é o desespero, a esperança. Se for a tristeza, a alegria. Então, enquanto não definirmos o que queremos enfrentar e o êxito a ser logrado, porque tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, concretizarás, se te dispuserem. Porque se eu não sei, eu me disponho a aprender. O que queres que eu faça ou o que queres que eu te faça? Se eu me disponho a aprender aquilo que desconheço, logo a minha essência consciencial enviará os professores, as virtudes componentes do reino de Deus em mim. Eu estou entrando em conexão com todas as minhas vivências. Se for para a recomposição de um tecido, quando fomos e animamos o corpo de uma simples lagartixa, se é que podemos chamar simples, nós sabíamos recompor partes do nosso corpo numa velocidade bastante espantosa para nós hoje. Assim como a salamandra e vários outros elementos do reino animal, do vegetal, dos minerais e etc. Se um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, eu posso trazer essas vivências de outras etapas para recompor partes do meu corpo, já que sou a soma de todos os reinos, conforme o Livro dos Espíritos. Somos a soma da força mecânica que rege o mineral, da sensibilidade do vegetal, do instinto do animal, podemos completar da razão no pré-humano e agora da inteligência no pré-humano, a razão ainda no pré-humano para o humano e agora do humano para a angelitude, a intuição. Não por acaso Richard Bach, o autor da obra O Messias Indeciso, Fernão Capelo Gaivota e outras, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. E é o que eu estou fazendo agora, ou o que estamos fazendo. Aprender é recordar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Então, eu estou lembrando a vocês
que sabe tanto ou mais do que nós. Quer aprender? Ramatiz narra e nós colocamos no capítulo 8 de nossa obra, logo no início, aprendei a apreender vossa essência espiritual. E, em primeiro lugar, pelo pensamento, que é a chave de nossa mente e o segredo de nossa evolução. Então, eu vou aprender a apreender, trazer para o meu consciente e segurar esse energismo, aprendê-lo, para que ele possa transformar-se em pensamento, em ideias, palavras, ações. Quando Emmanuel narra que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso próprio espírito, em nosso coração, e Joana de Ângeles complementa, é um repositório de força, lei ou a síntese das virtudes, vitalidade e vida. Então, força que é a lei, gerenciando a vitalidade para gerarmos a vida. E vida em abundância. Então, não é tão difícil. Então, imagine agora. O que você deseja reconstruir no seu corpo? Tem alguma coisa que lhe perturba? Toda situação enfermiça ou heranças de outras etapas, doenças congênitas, tem uma causa. Tanto no emocional, quanto no psíquico, moral ou espiritual. Para o Dr. Calais, conforme registrado por Kardec, no artigo O Sono do Espírito, na Revista Espírita de junho de 1866, como médico, quando encarnado, ele buscava a cura para os seus pacientes no desalinho moral. Então, analisava o efeito físico, buscava a causa na parte moral, no desequilíbrio ou na dissonância moral em relação ao Evangelho ou às diretrizes morais. Consertando a causa, desaparecia o efeito. Quando ele desencarna, seguiu curando almas na velocidade do pensamento. De repente, se viu dentro de uma sala conversando com vários médicos, vários acadêmicos na área da medicina. Ele os questiona e eles respondem, e ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. Percebe? Então, por bons serviços no plano físico, ele desencarnou e continuando a sua tarefa, aqui curando corpos, lá curando almas. Ou aqui curando o ser moral, a inteligência e consertando os corpos, e lá curando o ser moral e também o ser espiritual. Então, por mérito das ações enobrecedoras ou nas ações enobrecedoras, acessamos essa essência consciencial que estaria a solução. Porque se Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, ensina-nos que há em nosso corpo biológico um médico à nossa disposição e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, que basta a fé irrestrita em Deus e a ação da vontade gerenciando o pensamento. Allan Kardec fala que no perispírito tem uma fonte permanente de energias, não só para esse processo da cura, mas para afastar também os maus espíritos. André Luiz e Joana de Ângeles, na mente, também é uma fonte inesgotável. E no espírito, que é o Deus, manifestando por intermédio do Cristo interno, não há limite.
porque tudo podes para o bem, se quiseres. Tudo lograrás, sempre para o bem, se te dispuseres. Assim, qual o seu propósito? Na medula óssea temos uma fábrica de células-tronco. Se eu mergulhar mentalmente nesta medula e tiver um propósito enobrecedor para a restauração dos tecidos em qualquer parte do meu corpo, tiver um projeto de vida nova, eu posso curar-me. E às vezes de uma forma muito rápida e às vezes instantânea. Porque a cada segundo morre e renasce 600 milhões de células que compõem uma média de 10% da massa física do nosso corpo. Os 90% são construídos ou constituídos de micróbios, vermes, vírus, ultravírus, bactérias, etc., que foram confeccionados, foram criados para sustentar o corpo, nunca foram feitos para adoecê-lo. O que nos adoece é o ambiente em desalinho, não a presença desses pequeninos. Então, se eu quero consertar um tecido, primeiro eu conserto o desalinho moral e espiritual que está lesando esse tecido. Vou dar um exemplo. Chega a uma certa idade, eu penso que não sirvo para nada, ou às vezes não quero fazer nada mesmo, eu começo a desenvolver algo que chamamos de fibromialgia. Energia coagulada gera dor, energia parada. Colocada em movimento, a dor desaparece. Se eu insisto, o Alzheimer. Insisto em não querer caminhar, o Parkinson. Autopunição, autoculpa, esclerose múltipla. O orgulho vai ao extremo, quero dominar tudo e sou dominado por ela. Esclerose lateral amiotrófica. Só para falar de algumas situações. Tenho um AVC, lesa ou houvera lesões em parte da estrutura cerebral. Se eu mergulhar após refazer os meus compromissos morais e espirituais, dialogar terna e amorosamente com a tristeza, com a insatisfação, com a baixa estima e várias outras situações, o desespero, eu o convido a mudar o curso para a esperança, a doce presença do amor. Se eu convidei a doce presença do amor para fazer parte da minha vida, se a doce presença do amor tem algo que gera e nutre, tem algo que organiza e mantém a vida, que é a função do amor. Agora eu preciso criar a ambiência para que ele entre no meu mundo. E a isso chamamos alegria, mas antes estava a tristeza. Então eu convido a tristeza, envolvendo-a em vibrações amorosas, convidando-a a mudar o curso. A alegria, então, vai abrir os espaços psicobiofísicos, morais e espirituais. Eu vou carrear para dentro de mim a doce presença do amor. Se em tudo dou graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, a gratidão, que é filha da plenitude, que por sua vez é filha da paciência, entra em cena, assim como a perseverança e várias outras, já que o dever é a lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Se me falta recursos,
Inicialmente, eu tenho ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, e uma boa respiração, eu já consigo pacificar emoções, ansiedades, inseguranças e etc. E além de carrear para o meu universo uma infinidade de essências doadas pela natureza. Além disso, eu tenho à minha disposição a água. Mais de 2/3 do meu universo biológico é água. Se eu souber mastigar a água e mentalizando assim, como respirar e mentalizando o que pretendo, eu já vou revitalizando, recompondo tecidos por esses 2 processos. Pela alimentação, pelas músicas, pela oração, pela meditação e vários outros. Pela energia Kundalini, advinda dos reinos mineral, vegetal, animal, transformada em meu universo em forças criadoras, em bioenergia. E eu posso levar essa bioenergia para alimentar inicialmente as células-tronco, fabricá-las num número maior, migrar da estrutura de nossa bacia, dos fêmures, e mentalmente conduzi-las ao local lesado. E mentalizando os movimentos, a resistência, a agilidade, fortalecimento, eu vou dando as diretrizes para articulações, para a estrutura óssea, muscular, eu é que vou dar o tom. O que eu fiz antes levou a adoecer esta área do corpo. E o que eu farei agora vai curá-la. As minhas ações. A célula-tronco sabe fazer qualquer tecido porque ela obedece às leis locais ou dos locais que vamos direcioná-las. Aprenda que oração é força e ação é serviço. Conforme Emmanuel. Que oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora, conforme Amélia Rodrigues. É o mais perfeito mecanismo no processo da autocura, Joana de Ângeles, e também de nossa plenificação, segundo a autora. A oração coloca o evangelho em ação, em movimento, e ele estava em nossa consciência, para transformar esta força, essa vitalidade em vida, a vida que eu quero reconstruir. Ou trazê-lo, porque ele está na água, está no ar, está nos peixes, está em toda parte. Porque tudo que existe é filho do Evangelho, filho do amor, que é sinônimo. Então, inspirem com suavidade, acredite que é possível. Mas eu preciso querer. É necessário saber e, acima de tudo, fazer. Então, quando eu me proponho fazer um bolo, e eu preciso estudar para compreender como fazer, antes de confeccionar. Depois eu vou para a ação. Depois divido o resultado. Tanto o bolo em si, quanto a experiência. E assim é que crescemos, é assim que nos curamos. Então, primeiro, eu vou fazer o exercício da respiração, do relaxamento, da concentração, meditação, ou visualização, oração. Oração, como eu disse, é força. E a ação da força vai gerar serviço. Visualizar a ação, eu vou minuciando a proposta. Medir a ação, meditar, é medir como que eu vou executar. Antes, eu estabeleço um propósito, oração, entendo e visualizo, e depois vou mentalizando, medindo como eu vou colocar em ação.
para que eu faça exatamente o que eu gostaria que me fizesse, ou o que eu faço vise o bem do contexto, ou o bem de todos. Abraços de luz, paz e muito amor. Sebastião, como sempre, né, nos levando à reflexão, interiorização de nós mesmos. Bom, para nós iniciarmos nosso bate-papo, Sebastião, você falou muito da vontade. E a vontade é esse botão poderoso que aciona tudo que está em nós, né? A pergunta que faríamos a você, Sebastião, para a gente começar nosso diálogo, a vontade por si só é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito? Como nós colocamos, precisamos pelo menos de 3 coisas. A vontade representa o querer, mas precisamos da fé, que é o saber, e finalizando, o fazer, que é o amor. Então, ela é a gerente da mente, mas quem vai operar na mente é o que nós chamamos de fé, que é o saber, que é o conhecimento, o poder imaginativo, capacidade criativa. E depois, a ação concretizadora, que é o que nós chamamos de amar. Então, ter a vontade de fazer alguma coisa e não saber como fazer e não ter as diretrizes de como executar a ação é praticamente impossível. Por isso que, às vezes, alguns autores espirituais narram: em algumas situações, boa vontade basta. Se você quer obedecer a alguém que já sabe o que fazer e você o auxilia. Mas, às vezes, em situações simples, você quer ajudar a fazer a faxina na casa espírita e não sabe, às vezes, usar nenhum material de limpeza. Quer dizer, boa vontade não resolveu, que você pode pegar água sanitária e jogar na janela de aço e enferrujar toda a ferragem. Com boa vontade, o estudo e depois a ação. Qual a capacidade que um ser tem de transformar uma situação externa, a princípio intransponível? Como nós dissemos, tudo podes, desde que seja para o bem. Porque em Três Lagoas mesmo, eu conheci um construtor que ele teve um AVC e foi tão grave que atrofiou toda a sua musculatura, e quando nós fomos visitá-lo, é como se fosse aquele amontoado de ossos retorcidos em cima de um colchonete. E perguntamos a ele se ele gostaria de voltar a construir. E explicamos a ele como fazer e demos um start inicial. Para encurtar a história, 6 meses depois ele estava construindo outra vez. Ele reconstruiu o próprio corpo, porque uma das coisas que nós falamos para ele: você sabe fazer casas belíssimas, por que não reconstruir a própria casa? E ele comprou a ideia, e conhecemos outras situações que um tumor, às vezes bastante agressivo e não tão pequeno, bem quase da estrutura de um mamão papaya, por exemplo, pequeno, e desaparecer da noite para o dia. Então, quando a pessoa tem um nobre propósito e ela desconhece que ela tem esse cabedal, porque o espírito, a sua essência, segundo Joana de Angelis, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Então, se ela tem um nobre propósito, ela acessa, mesmo que não fique sabendo, essa essência, ou até outros amigos espirituais auxilia por conta do nobre propósito. Por isso que dá para fazer verdadeiros prodígios, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, colocando a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Prodígios esses que não passam de um
desenvolvimento das capacitações ou aptidões humanas. A transformação moral depende da nossa atitude ou da fé em querer renovar-se? Das duas coisas. Porque se transforma, quando a gente fala transformação, é transformar-se na ação. E, em especial, quando se fala ainda de transformação, é transformar o que já existe em nós. Mas só acontece na ação. A fé é o conhecimento de como fazer essa ação. Então, eu vou planejando a ação mediante esta fé, esse conhecimento básico. E vou experimentando na ação, e se me falta mais conhecimentos, eu vou em busca até eu atingir o meu intento. Então, é a tentativa que nós chamamos de erro e acerto. Então, eu entro com o que possuo, vejo até onde consigo ir, se não atingir o que eu esperava, eu busco novos conhecimentos, novos referenciais e vou para a luta. Então, é fé, conhecimento e ação. São simultâneos. Boa noite. Minha filha fez um tratamento de radioterapia no tronco cefálico. Como posso prosseguir na mentalização? Pergunta ela. Então, se é no tronco encefálico, nós temos 3 cérebros. O cérebro primitivo, que nós chamamos de cerebelo, que está ali mais ou menos onde você está falando. O cérebro emocional e depois o neocórtex, a parte superior. Se nós temos uma fábrica de células-tronco, temos também as células que nós chamamos de natural killer, para que possamos destruir os tecidos que estão, nesse caso, gerando o tumor, desintegrá-lo e depois a reconstrução dos tecidos lesados. Quando estudamos o nosso sistema imunológico e vamos aprofundando, nós vamos chegar a essas células que nós chamamos de natural killer, que é as células matadoras. E, ao mesmo tempo, as células-tronco para a recomposição dos tecidos. Então, a primeira coisa a se mentalizar, Joana de Ângeles, nós vamos imaginar ela saudável, nós vamos viajar no tempo, vê-la em perfeito equilíbrio, curada, só que com um novo comportamento, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo novas atividades que ela pretende concretizar. Somente com um propósito nobre, mais e melhor do que fizera antes de adoecer, é que conseguimos nos curar de fato. Para sarar, para voltar a fazer as mesmas coisas, eu nunca vi alguém conseguir sustentar isso. Pode até sarar por alguns instantes, volta a fazer as mesmas coisas, adoece às vezes de forma mais grave. Então, mergulhar no tronco encefálico, envolvendo todos os órgãos, convidando-os a voltar à normalidade depois que ela perdoar-se, não importa a idade cronológica, e aprender a amar-se, sem esperar que o outro a ame e sem esperar perdão de ninguém. Porque o câncer é curado, ou qualquer tumor, com o auto-perdão. E o que mais teme as células tumorais ou cancerígenas, quer sejam malignos ou benignos, é o amor. O amor na ação. Então, quando a pessoa se ama, isso funciona como a mais potente quimioterapia. É o que Joana narra, que nós temos capacidade de criar células com poder quimioterápico. Então, nós vamos imaginando ao mesmo tempo a parte enferma encolhendo, dissolvendo e ao mesmo tempo sendo reintegrada em outras estruturas e obedecendo à harmonia da criação dos novos tecidos.
Em tese, nós não queremos expulsar ninguém, nós queremos destruir uma forma e reconfigurá-la, que isso nós chamamos de transformação. Nós estamos transformando um conteúdo em outro, ou transmutando um conteúdo em outro. Então, comece visualizando a saudável e depois você vai mergulhando nas estruturas que nós chamamos de causas. Às vezes falta o amor por si mesmo e a capacidade de perdoar-se. E algo semelhante a isso para que ela se sinta útil, se sinta filha de Deus. E se filho de Deus, Deusinho é a capacidade de curar a si próprio, e você, como mãe, que está conectado átomo a átomo, molécula a molécula, desde a parte física, a essência do ser, você pode fazer a sua parte, mas não fazer por ela o que lhe cabe fazer. Sebastião, Sim. aí você falando, a gente viu que a pergunta foi da mãe, né? Da pessoa que está com problema, e como é normal, né? A pessoa que está passando por um problema, ainda mais um problema, vamos supor, cancerígeno ou outro qualquer, ela não tem o equilíbrio necessário, né? Normalmente ela fica impressionada pelo que ocorre com ela fisicamente. Esse processamento que você nos orientou, a pessoa não teria que estar num clima de harmonia interior para poder chegar nesse nível de se autocurar ou se automedicar? Isso é o que eu pensava no início. Mas não precisa ser assim. O que conta é o desejo sincero, o real querer de sair da situação. Porque a ajuda tanto da consciência dela quanto de outros espíritos é mediante o desejo sincero de querer sair da situação. E por mais dolorido que estamos, por mais terrível que sejam as enfermidades, todos nós queremos nos curar. Isso é inato no ser. E ainda com o auxílio da mãe, alguém criando essa ambiência, porque além da mãe mentalizar, de dar o carinho, alimentação, roupa, fazer chegar a uma infinidade de situações dentro, ela ainda pode estimular esse querer na própria filha. Ela pode, porque mãe tem esse poder. Então, de imaginar, por um instante, se eu posso pegar o seu carro emprestado e consertá-lo, se eu sou um bom mecânico, a mãe, ela gestou esse corpo. Então, ela sabe criar um corpo novo na sua estrutura psicobiofísica, moral e espiritual. Teve a participação desse espírito? Sim. Como arquiteta também. Então, ela, por alguns instantes, ela vai colocar-se como se estivesse pedindo à filha: fique de lado, minha filha. Deixa eu operar a sua mente por alguns instantes. Ela assume o comando mental e vai fazendo esta visualização do processo da cura, porque o câncer nasce num ambiente ácido, de mágoas e ressentimentos, de frustrações, de tristezas, desenganos, de dentro para fora, e de uma alimentação indevida, músicas, leituras, aquilo que se vê, ambientes, etc., de fora para dentro. Mudando as duas ambiências, o câncer sara naturalmente e muito rápido. Qual é a função do corpo físico se o espírito divide com ele suas experiências? Vamos repetir. Qual é a função do corpo físico se o espírito divide com ele suas experiências? Ela botou entre parênteses o nome, deve ser essa pessoa que formulou a pergunta. Então, o espírito divide a experiência com o corpo. Podemos dizer, em tese, a mente é uma emanação do espírito, o perispírito é uma emanação da mente, e o corpo físico é uma emanação do perispírito. Joana de Ângeles, não tem como dissociar o corpo do espírito. O espírito é a causa e o corpo é o efeito. Vendo por esse ângulo, o dizer de Joana de Ângeles.
Então, a consciência, o espírito está em cada partícula do corpo. Então, eles aprendem juntos. Ele aprende novas experiências e o corpo assimila essas experiências. Porque quando um professor ensina ao aluno, o mínimo que o aluno que vai acontecer com o aluno, ele ficar impregnado daquele conteúdo emanado da mente, da consciência do professor. Então, quando o espírito mergulha o seu psiquismo da mente à última célula orgânica, a tentativa é transformar tudo que existe no corpo físico em sentimentos. É Joana de Ângeles. A começar pelos instintos e depois levando esse energismo até integrá-lo na sua própria consciência como virtudes. Começando a entender a autocura, pelo que você explicou, né? Sobre as células tronco na medula óssea, a fonte física, ele pergunta. Aí ele complementa, não sei se é outra pergunta. Alimentação, músicas, ar, água, uma fonte externa. Depende de tudo? Você entendeu, senhor? Entendi. Isso é um conjunto, né? Nós vamos trazer energias de todos os setores. Porque a própria célula-tronco, ela se nutre do que trazemos de fora. Das músicas que ouço, das leituras, do que respiro, do que me alimento. Então, eu vou trazer o de fora para dentro para potencializá-la. E depois conduzi-la para o setor que eu desejo a sua ação. Então, é um conjunto de tudo. Quanto mais elementos correlacionados para auxiliar uns aos outros, mais rápido acontece a cura. Por isso que o Dr. Jonas Moura, ele fala que nós precisamos de 3 coisas para manter a saúde do corpo: a alimentação, a respiração e o equilíbrio imunológico. Agora, se eu não sei respirar, eu desequilibro a parte imunológica. E se eu não sei alimentar, eu posso desequilibrar os dois. Então, é tudo em perfeito equilíbrio. É o saber respirar, depois a alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, ou a suplementação. Nós podemos equilibrar com a vitamina D e os elementos correlacionados, que ele sabe muito bem fazer isso, e equilibrar o sistema imune. E depois uma alimentação saudável. E faltando, por nossa conta, depois a parte espiritual para manter o equilíbrio disso. Porque equilibrar por esses 3 meios. Agora, manter o equilíbrio, aí vai ficar por conta das boas leituras, boas músicas, oração, meditação, a nossa conduta, a nossa vivência em si. Sebastião, repetindo, então você falou respiração, alimentação e o equilíbrio imunológico. Equilíbrio imunológico. Todas as doenças são provenientes do desalinho moral? Pergunta. Aí ela complementa. Como entender pessoas como Chico Xavier, que passava por algumas doenças do corpo? Segundo ele, porque veio a informação por ele, por intermédio de André Luiz, Emmanuel, todas as doenças físicas têm um componente espiritual. Agora vamos colocar aí entre aspas. Quando a gente perguntava para o Chico, porque isso foram várias pessoas que perguntaram, e aí, Chico, como estás? Eu estou muito bem. Meu corpo é que não está lá grande coisa. Porque quantas pessoas queriam visitar o Chico, que queriam tirar algo dele para aliviar a sua dor. E o Chico, assim como foi o meu avô, minha avó, minha sogra, meu sogro, meus pais e até nós. O benzedor tem mania de pegar a enfermidade do outro e passar para o seu corpo, como Divaldo Franco, abraçando um afrodescendente, um dos países que ele visitou, não lembro o país agora, e Joana pediu para passar o câncer para o corpo dele para curar o moço, porque ela precisava dele para dar continuidade na obra naquele país. Então, o Chico fazia isso o tempo todo. Então, quantas pessoas levavam a sua problemática, ele tentava usar o corpo como laboratório para metabolizar aquilo,
O ideal seria metabolizar e devolver para a pessoa, mas raramente as pessoas mudam a ponto de receber de volta. Eu falo porque nós fomos ajudar uma pessoa na sua tireoide, paratireoide, que estava desequilibrada. A nossa foi para 44, depois reduzimos com o diálogo amoroso para 27, para 21, 18, 12, a coisa empacou de uma certa forma e até o doutor Jonas sugeriu um hormônio natural. Aí equilibrou, ficou 1,5. Falei, mas eu não quero isso aí, porque eu vou ficar dependente. E aí nós esforçamos mais um pouquinho e agora já está equilibrado. Só que a pessoa até hoje não equilibrou a dela. Eu tive que ficar com o patrimônio dela. Porque quando você pega o que é do outro, ele não muda para você devolver, o patrimônio é seu, já que se ele voltar para lá, ele vai jogar fora outra vez. Adquirir um patrimônio, né? Ô, Sebastião, fugindo um pouco do que está sendo discutido, nós sabemos que a emancipação é um estado da alma, né? Sim. É possível alguém desdobrar-se voluntariamente por sua vontade própria? Você está perguntando para um que faz isso quase 24 horas por dia. Depende do objetivo que você quer. A gente pode... porque eu busco fora do corpo, nos arquivos de outras etapas, e o estudo, porque o estudo acadêmico eu praticamente não tem. Então, dependendo da situação em que me encontro, que eu estou estudando, às vezes até num livro, eu viajo em várias frequências para trazer, às vezes até do original do próprio livro, dos autores do livro, o contraponto para compreender com mais amplitude aquele conhecimento. Então, você tendo um nobre propósito, tendo um conhecimento prévio, porque só sai do corpo alguém que tem o conhecimento e um nobre propósito. Se não tiver, pode fazer os rituais que quiser, pensa que saiu, cria várias ilusões e não foi para lugar nenhum, senão para as suas próprias criações. É possível, através da fé, aí ele especifica, presciência, certeza do que faz, conseguir a cura sem a mudança moral deste mesmo ser? Dependendo do conhecimento da pessoa e, às vezes, o que ela pretende naquele instante. Dependendo da situação, às vezes é melhor a pessoa sarar daquela situação, às vezes só com o conhecimento, do que ela ficar com a situação e se complicar mais do que já está. Então, nós já vimos muitos casos assim. Pelo menos o conhecimento ela já tem, e às vezes pouco compromisso com a transformação moral. Mas às vezes é uma pessoa que já produz muita coisa, e por mais que ela não transforme moralmente como gostaríamos, ela já tem vários valores, além de trabalhar, não ser um peso para ninguém. Às vezes é um bom pai, é um bom filho, por mais que não tenha todos aqueles valores de paciência, de compaixão, de ternura ou de tantas coisas que gostaríamos. Então é saber enxergar naquela pessoa, por mais complexa que seja a situação, alguma coisa de nobre, e porque Deus permitiria, após ela buscar pelo menos o conhecimento, que muitos não querem nem buscar esse conhecimento, que é o que nós chamamos da fé. Então, pelo menos ela já fez uma parte. Então, ela precisa ter um estímulo, um mérito, um estímulo para ela continuar insistindo na sua própria mudança. Se hoje, com o conhecimento, ela já consegue alguma coisa, amanhã ela vai arriscar um tanto mais para colocar esse conhecimento em prática com maior evidência. Sebastião, te fazer uma pergunta agora. Eu não sei se ela está fora, se tem lógica. É que surgiu uma pergunta, um caso concreto de uma pessoa, dias atrás para mim, e agora, estando à sua frente, me veio a calhar essa pergunta. A pessoa, ela é simpatizante da doutrina espírita, mas não frequenta, né, com regularidade, por conta do trabalho que ela exerce. Ela tem comprovadamente mediunidade de evidência e uma percepção muito forte das coisas ao seu redor.
e aquilo a incomodava muito. Aí ela esteve, tempos atrás, que numa casa espírita, perguntando se havia alguma possibilidade de algum atendimento para que ela não tivesse essa mediunidade aflorada, para ela não sentir mais isso que ela sentia, né? Aí, segundo ela, foi feito um trabalho de desobsessão para que isso não ocorresse mais. Isso é possível, Sebastião? Eu gostaria que não fosse possível, mas é possível sim alguém enterrar o seu talento, porque isso é bíblico. Então veja, a pessoa tem a possibilidade de avançar mais seriamente que a mediunidade, que é um instrumento de trabalho. Ela quer enterrar o talento, não quer, se nega a usar, ela só vai adiar e criar um sofrimento maior para o futuro. Porque mediunidade não é um prêmio de Deus, nem um castigo. É uma aptidão que nós, cada espírito, desenvolveu através dos milênios. A sensibilidade auditiva, visual, a psicofonia, a psicografia, seja lá qual mediunidade que for. Então, é um mérito do espírito que já trabalhou. Agora, precisa, às vezes, de direção. E para dar a direção, Kardec sugere duas coisas. Talvez isso que ela não queira, que é o conhecimento dela própria e conhecimento de outras coisas que ela quer desenvolver e a correção moral. Talvez o médium não quer investir na busca desse conhecimento, principalmente o conhecimento de si mesmo e das coisas espirituais, do relacionamento com os espíritos, e a mudança moral para atrair os bons espíritos, e mesmo que atrai espíritos sofridos, não sentir os desconfortos da presença deles, porque quando nós estamos alinhados com o bem, nós atendemos os sofridos sem precisar sofrer as suas dores. Então, na verdade, houve um trabalho mediúnico, desobsessivo, apenas para adormecimento dessa sensibilidade, né, Sebastião? Porque como, por ser uma conquista do espírito, não tem como retirar e suprimir, né? Exato. Isso é muito corriqueiro a gente fazer com crianças. A mediunidade quer eclodir muito cedo, então você, Retarda. como se na universidade, você também sabe isso, você tranca a matrícula. Vamos deixar isso aqui para um pouco mais tarde. Então, a gente deixa a criança ser criança, às vezes ir para a adolescência, fazer o seu curso lá. Bom, agora já está pronto, tem um tempo aqui para dedicar à espiritualidade, então agora vou destrancar a matrícula e você vai continuar o seu estudo. Agora, não dá para você adiar a vida toda. No caso dela, vai adiar-se por um tempo. Mediunidade é tudo que fazemos. Mesmo que ela não queira desenvolver a mediunidade naquele X, mas é uma pessoa que na vida é um exemplo de moralidade, de parceria, de companheirismo, etc. Não importa o que ela vai fazer. Se ela está fazendo bem, ela está exercitando a mediunidade dela. Sebastião, pode acontecer cura ou cirurgia durante o sono? Ótimo. Então, se estudar as obras de André Luiz, você vai ver que infinitas curas acontecem durante o sono, de acordo com o bem que fizemos durante o dia. Então, quando nós nos esforçamos para ser mais e melhor durante a vigília, durante o sono, recebemos vários benefícios e várias curas acontecem. Às vezes a gente deita todo estropiadinho e amanhece bem revitalizado e já pronto para outras tarefas. Sim, tudo que você falou está no campo da mentalização, do sentimento e da vontade que aciona tudo isso, né, Sebastião? Qual seria o procedimento ao leigo, né, ou ao iniciante, para que haja essa assimilação dessas correntes, porque são correntes fluido-mentais que possibilitam essa mudança interior, né? Qual o procedimento que nós podemos imprimir para que isso ocorra, não sendo experimentados no tempo? Vamos supor que a pessoa seja tão acomodada que ela não quer nem ler uma linha. Então, se ela aprender a respirar, ela não precisa nem concentrar em ritmo respiratório. Ela só vai concentrar que está entrando um ar
pelas suas narinas, viajando até os seus pulmões, depois entrando na corrente sanguínea, viaja para todo o corpo e depois retorna trazendo o algo que lhe estava prejudicando. Quer dizer, entra algo nobre conforme a sua mentalização, o seu desejo, e sai o algo menos nobre. Só dela prestar atenção na respiração já é um grande feito. E se além disso ela começar, além de respirar, prestar atenção e começar a abraçar mentalmente desde a planta dos pés, os tornozelos, e vindo para o corpo todo até chegar na cabeça, relaxando o corpo, ela vai aumentando esse poder de sintonia. E depois, se ela concentra a ação num órgão que está enfermo, no joelho, no tornozelo, no punho, qualquer lugar. Então, ela está aprendendo essa sintonia com mais evidência. E se ela gostou de respirar, vai recebendo os benefícios, vai revitalizando, e depois no relaxamento vai se acalmando, nessa concentração vai percebendo curas acontecer, ela começa e silenciando e saindo fora do próprio corpo e observando a sua própria mente, os seus sentimentos, e vai aprendendo a meditar, vai deixando. Então, são coisas simples. Começa com a respiração, relaxamento, concentração, meditação. Depois ela vai apaixonar por isso, e depois ela vai buscar livros para estudar e aprofundar na temática. É um processo de disciplina, né, Sebastião? Exato. Apesar de compreender que a mágoa e o melindre é uma martelada no nosso sistema eletrônico, ainda insistimos neste vício. Então, concluindo. Exato, porque são emoções que, segundo Emmanuel, são semelhantes a marteladas em engrenagem sensível de uma máquina. Você dá uma martelada num relógio, por exemplo. Então, essas melindres. Porque é como se saísse leões de dentro de você. Então, aquele furacão que surge, né, dessas mágoas, esses ressentimentos. Então, o ideal é, pela respiração, a gente começa a mudar isso. É Yoga Nanda que nos ensina a pacificar essas emoções mais violentas com a respiração, com esse relaxamento, com essa receitinha que acabamos de dar. Entendi. Retirá-las em vez de retê-las, né? Nem retirá-las, é transformá-las. Não adianta alguém querer tirar mágoa, tirar ressentimento, que não consegue. É transformar isso. Vamos transformar mágoa em perdão. Ressentimento também. Porque o melindre, idem. Então, não dá para se livrar disso. É o que propõe Sócrates. Não brigue com o velho, construa o novo. Então, a tristeza está ali dilacerando você. Começa a construir a alegria. A alegria desmonta o arquipélago da tristeza e transforma ela em alegria também. O desespero está ali dilacerante. Comece a pensar na esperança. Ótimo. Sebastião, maravilhoso. Ficaríamos aqui mais outro tempo igual esse, só para ouvi-lo. Está muito bom. E queremos agradecer prioradamente por você estar conosco, ter aceitado o nosso convite, pacientemente responder as questões, agradecer a todos os internautas que estão conosco, e aí devolver-lhe a palavra para você fazer suas considerações e nos entoar a prece de encerramento. Muito obrigado, Sebastião, e que Deus o retribua por isso, viu? Gratidão é nossa. Então, relaxe um pouquinho. Vamos nos acalmando. Respirem. Se acalmem. Ao mesmo tempo que agradeça o ar que está respirando, que é esse medianeiros que carregam as essências da natureza, o pensamento enobrecido, os sentimentos harmoniosos vão enriquecendo este ar e revitalizando tanto o corpo, ou a partir de sensores sutilíssimos na intimidade das narinas, essas energias sublimes já começam a viajar para o psíquico, emocional, moral e até espiritual, nos pacificando como um todo. E ao mesmo tempo que respiras, vai concentrando ou tocando mentalmente, como se estivesse tocando com as mãos na planta dos pés,
agradecendo esta base estrutural que sustenta o nosso corpo. Tem 26 ossículos que compõem cada um de nossos pés, da ponta dos dedos até o tornozelo, numa sincronia perfeita para dar-nos a flexibilidade do movimento para caminharmos. Então agradeça-os, depois abrace mentalmente, tocando mentalmente como se estivesse tocando com as mãos, tornozelos, as pernas, joelhos. Agradeça tanto as pernas quanto os joelhos, a flexibilidade, as coxas, a estrutura que encaixa na bacia, os fêmures, a própria bacia, o baixo ventre. Depois, todo o abdômen, todos os órgãos anexos, vai envolvendo todos em vibrações amorosas de gratidão. O tórax, com todos os órgãos anexos, coração, pulmões, etc. Nos intestinos, os ombros, braços, antebraços, mãos, pescoço, envolve toda a caixa craniana, os ouvidos, olhos. Se abrace como um todo. Agora concentre-se numa vibração amorosa, envolvendo todo o seu ser, do físico ao âmago de sua essência, ou vai viajando do físico para o mundo psíquico-emocional, mental, que compõe o nosso universo perispiritual. Depois, num processo de silêncio para o mundo e observação da sua essência, viaja para o reino de Deus em si e veja-se imerso na paz, no equilíbrio, alegria, esperança, acariciado pela própria vontade, pelos pensamentos, pela inteligência abstrata, emocional abstrato, campo intuitivo. Sinta-se o Deus em miniatura que és. E diga a si próprio, a si própria, tudo está em paz. Deus é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Tudo posso naquele que me fortalece. Abraços de luz, paz e muito amor a todos.